Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesta noite, no canal Expondo as Escrituras, nós estaremos fazendo um estudo referente ao Sermão da Montanha. Estaremos fazendo a exposição dos ensinamentos de Jesus naquele dia. Então, nós começamos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, com as bem-aventuranças. Assim é determinado esse contexto de ensino de Jesus, que começa assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, no começo deste sermão, Jesus está dando ensinamentos referente ao novo nascimento, de uma nova criatura, de uma criatura regenerada. Então Jesus está passando as bem-aventuranças. O que são um homem, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa mais do que feliz? Então naquele momento Jesus está mostrando não algo de forma ética para os seus discípulos, mas está mostrando a recompensa daqueles que se portarem daquela maneira. Então Jesus começa falando, bem-aventurados os humildes de espírito. Ele não está falando de uma pessoa que se coloca em estado de humildade, mas está falando de pessoas que reconhecem a sua pobreza moral diante de Deus, reconhecem a sua natureza pecaminosa, reconhecem o seu estado em que ele está diante de Deus, sabendo em que Deus é soberano e nós somos pecadores, nós somos criaturas. Então aquele que se faz um auto-reconhecimento, isso é um sinal de novo nascimento. Então quando Jesus fala os pobres de espírito, não está falando apenas de pessoas que são humildes, né? Como nós temos esse pensamento no nosso contexto diário, né, de vida dos brasileiros, nós pensamos, a pessoa é humilde, a pessoa é isso, a pessoa age dessa maneira, é uma pessoa humilde. Mas quando Jesus está falando pobre de espírito, ele está falando de quem reconhece o seu estado pecaminoso. Isso é muito importante, por quê? Porque Jesus falou isso para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, aquele que não reconhecer o estado que está, não reconhecer o seu estado pecaminoso, não herdará o reino dos céus. Então Jesus está falando, bem-aventurado os pobres de espírito, muito felizes os pobres de espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo vai consolar o coração deles. O Espírito Santo vai trabalhar na vida deles. E assim eles vão estar mais próximos de Deus. Então, no verso de número 4, Jesus fala assim: Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E Jesus não está falando das pessoas que choram aleatoriamente, que choram de tristeza, mas está falando em conjunto com o verso de número 3, está falando o que chora pelo estado em que ele vive, pelo estado moral que ele está distante de Deus. Então Jesus está falando, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, porque alcançarão a Deus. Então os que choram são os que choram pelo estado em que estão vivendo, pelo estado moral, pela sua fraqueza, pelo conhecimento de quem eles são. Então, isso também é um sinal de um novo nascimento. Isso é para nós, porque nós devemos chorar, devemos reconhecer quem nós somos, e isso é o Espírito Santo que faz nas nossas vidas. Faz a gente lembrar o estado em que nós estamos, faz nos colocar na posição em que nós estamos, que é de pecador, e de necessitando da graça de Deus. Então, verso de número 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Quando Jesus está falando de mansos, ele não está falando de pessoas calmas, tranquilas, mas sim de pessoas humildes. Oposto
dos hipócritas, porque os hipócritas se autodeterminavam bons. Então, Jesus está falando das pessoas mansas, ele não está falando uma pessoa calma, mas uma pessoa que reconhece quem ele é, reconhece a sua natureza, ao invés de se vangloriar daquilo que ele faz, como os hipócritas faziam, mostrando as suas virtudes para os outros, para que fossem reconhecidos pelos homens. Então, Jesus, naquele momento, estava falando: os mansos são as pessoas humildes, que reconhecem a sua natureza, reconhecem que não produzem nada de bom e dão esse crédito para Deus, porque somente Ele é bom, assim como Jesus falou ao jovem rico: por que me chama de bons, se só há um bom, e Ele é Deus. Ele não estava tirando a sua divindade, mas o jovem rico estava indo apenas como um bom mestre, ele é apenas um bom mestre para o jovem rico. Então Jesus continua: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, quando ele fala terão fome e sede de justiça, ele não está falando da nossa própria justiça, mas sim da justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Aquele que tem fome e sede. É Jesus Cristo. Está falando da inclusão pela fé. Terá fome e justiça da salvação para o ser humano. Então, todo aquele que tem fome e tem sede, esses serão fartos. E quem é o pão da vida? E quem é a água que joga para a vida eterna? Então, Jesus está falando: aqueles que têm sede, um anseio pelo reino dos céus, pela justiça de Deus sobre as nossas vidas, esses serão fartos, porque buscarão o reino de Deus, buscarão Jesus Cristo de Nazaré. Jesus continua: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Então ele está falando de misericordiosos, pessoas que tratam as outras da maneira que querem ser tratadas. Porque nesse mesmo contexto, quando Jesus está ensinando a oração, Jesus dá um exemplo de misericordiosos. Quando ele fala assim: Senhor, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ele está falando de pessoas que reconhecem, né? Reconhecem a natureza, a falha do outro, mas não julga o outro pelaquela falha. Então vai além só do pensamento. Ele trabalha também com atitudes, libera o perdão sobre aquela pessoa. Ele tem o reconhecimento de que ele recebeu a misericórdia de Deus e o próximo também necessita receber a misericórdia dele. Então, esse ensinamento de Jesus é muito importante para nós lembrarmos, né? Quando nós queremos impor a nossa justiça sobre o próximo, para que nós venhamos lembrar o que Deus fez conosco, o que Deus fez nas nossas vidas, para que quando Deus teve misericórdia de todos nós, para que nós venhamos ter misericórdia dos próximos, misericórdia daquele que está ali fraco, misericórdia do que está caído. Então Jesus está nos dando um exemplo para que nós venhamos ter misericórdia das pessoas, assim como Deus teve de nós. E Jesus continua: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, nesse contexto, Jesus está falando tanto referente à idolatria, tanto referente ao novo nascimento, porque com o coração amargurado, o coração impuro, ninguém verá a Deus. Então ele está falando de um novo nascimento, de uma mudança de vida, de uma mudança de atitude, e isso somente quem pode fazer é o Espírito Santo. Então Jesus está falando: aquele que não nascer de novo, esses não verão a Deus, mas aquele que abrir o coração, aquele que deixar o Espírito Santo fazer a morada, esse vai ter o conhecimento de quem é Deus, ele vai conhecer, vai ser íntimo de Deus. Então Jesus continua falando: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, quando eles falam de pacificadores, não está falando de pessoas em que ficam levantando bandeira branca, querendo paz com todo mundo. Ele está falando de pacificadores, aqueles que pregam a mensagem de paz. Pregam a mensagem de paz, mas do homem com Deus, do homem para com Deus. Então ele está falando: bem-aventurados pacificadores, aqueles que levam a mensagem para que o homem encontre paz com Deus, primeiramente, para depois paz com o próximo. Porque não adianta a gente ter paz com o próximo e não ter paz com Deus. Então, no penúltimo tópico,
Jesus fala assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, ou reinos dos céus. Então, quando ele fala perseguidos pela justiça, está falando daqueles que vão pregar a verdade e serão perseguidos por isso, daqueles que viverem a verdade do reino dos céus, daqueles que pregarem sobre a justiça do reino de Deus, esses serão perseguidos. Mas grande é o galardão daquele que continua firme, pregando a verdade, pregando contra a imoralidade, pregando a justiça, a doutrina do Senhor Jesus. Esse, aquele que for fiel até o fim, esse alcançará o reino dos céus. Esse terá um lugar preparado no reino dos céus. Aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram mortos, todos esses eles têm um lugar, têm um galardão guardado junto com o Senhor. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, Jesus está sempre fazendo uma referência ao reino dos céus, mas nesse momento ele está trazendo a responsabilidade para si, está trazendo a responsabilidade para os seus discípulos, aqueles que querem seguir a ele. Então ele toma a frente, toma a posição e fala: bem-aventurado como vocês forem perseguidos por minha causa, trazendo a responsabilidade, mostrando que os discípulos de Jesus irão sofrer, irão ser perseguidos, irão ser caluniados, irão ser jogados para fora das sinagogas, que foi o que aconteceu durante aquele momento. Então Jesus está falando, assim aconteceu com os profetas, porque geralmente quem prega a verdade, este vai ser perseguido. Geralmente, aquele que traz a justiça de Deus à tona, esse será perseguido, esse vai ser caluniado, esse vai ser difamado. Assim aconteceu com todos os outros profetas, grandes profetas, Jeremias, Micaías, todos esses passaram por esses momentos. Isaías, Elias, todos eles foram perseguidos, todos, quase todos foram presos por causa da mensagem em que partia da parte de Deus, a mensagem de justiça. Mas vale a gente lembrar que a gente vai ser perseguido, a gente vai ser caluniado, a gente vai chorar, a gente vai sofrer, mas grande é o nosso galardão no reino dos céus. E que Deus abençoe, uma boa noite. Até o próximo sábado, porque vídeos novos todos os sábados, referente ao Sermão da Montanha. Depois nós vamos estar vendo um próximo livro para estar fazendo a exposição. Que Deus abençoe e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês.